Eu anulei essa mensagem. João Pedro foi removido da reunião. O que aconteceu? Pessoal, boa noite. Então, estamos aí iniciando nossas discussões, tá bom? Logicamente que nossa disciplina é uma disciplina para se discutir, para se pensar. Não a considere como sendo algo tão coercitivo, algo tão cogente, né? Algo tão normativo, mas é uma disciplina para que a gente pense as normas jurídicas como base para o curso de administração e para o curso de ciências contábeis, tá? Então, fazendo um pequeno retrospecto extremamente importante sobre as nossas discussões, né, e a razão de ser para o curso de administração e para o curso de ciências contábeis é que as decisões de vocês, tanto de gestão, no que diz respeito, logicamente, à administração, e as decisões de vocês nas ciências contábeis, no que diz respeito à contadoria, né, à contabilidade propriamente dita, elas são embasadas em normas jurídicas, tá? Isso é absolutamente indiscutível que as decisões de vocês baseiam em normas jurídicas, tá? Então, por isso que é de fundamental importância que a gente estude as estruturas jurídicas que embasam várias decisões, tá? Então, precisamos ter como pressuposto que as normas jurídicas farão parte, sim, do curso de graduação em Ciências Contábeis e, claro, do curso de graduação em Administração. Não há como prescindir, ou seja, não há como prescindir, não há como você deixar em segundo plano. Não há como, tá? Então, logicamente que nós temos que quebrar o que a gente chama de paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são possíveis situações postas que consideramos como sendo verdade, como sendo verdades absolutas, ou possíveis situações concretas, quase que inquebráveis, mas que nós devemos quebrá-las para que possamos construir um novo conhecimento. Tá? Então, o que nós buscamos nessa disciplina? O que nós buscamos é uma análise crítica, tá? Não será objeto de nossas discussões necessariamente decorar, não será isso o objeto, não pretendo que vocês tenham essa visão. Primeiro que vocês estão no ensino superior, primeiro que vocês estão em outro nível, tá? Vocês agora fazem parte de um seleto grupo de pessoas que estão em um outro patamar, certo? Que milhões e milhões de pessoas gostariam de estar e não estão, tá? Vocês estão inseridos, logicamente, em um seleto grupo de pessoas, tá? Isso é fundamental que tenhamos essa consciência. E outra, que nós vamos discutir assuntos de um elevado nível, tá? De um elevado nível, com palavras técnicas, logicamente, palavras técnicas que é aceitável e admissível que possamos ter sinônimos ou discussões para que nós possamos melhor compreender, não tenhamos dúvida disso, tá? Mas que vocês fazem parte desse novo patamar, desse novo nível, tá? Logo, logo, vocês serão meus colegas, tá? Meus colegas, com todas as possibilidades de trabalho e com todas as possibilidades de construir conhecimento na academia, tá? Vocês querem conhecer meu currículo? Coloca Luciana Esmeralda Amorim lá no currículo Lattes do CNPq e vocês verão quem é ou a minha carreira acadêmica e profissional, logicamente, tá? Então, com vários artigos publicados, nacional e internacionalmente, certo? Com vários estudos, várias orientações, por aí vai, tá? Então, é de fundamental importância que vocês, na vida profissional, e aí eu estou apenas
introduzindo para que alguns outros colegas entrem, tá? Na vida profissional, que você tem um campo de trabalho vasto. Campo de trabalho vasto, tá? Boa noite quem entra agora. Um campo de trabalho vasto, né? Inclusive, nós estamos aí discutindo alguns projetos, né, com a coordenação, tivemos uma reunião essa semana, exatamente para que nós possamos fazer um trabalho junto aos terceiros anos do ensino fundamental, e eu serei o professor que irá coordenar a parte inicial, né, a introdutória, com repercussões, logicamente, boa noite, Ortiz, com repercussões no que diz respeito à possibilidade profissional, tá? Então, pessoal, uma dica de amigo, não digo professor, mas de mentor, né? Sempre busquem ter mais de uma profissão. Quando uma faltar, outra terá. Então, o Luciano, ele desestressa à noite conversando com os alunos, melhor ainda se fosse presencial, logicamente, né? E é advogado, é gestor, é uma série de outras situações, tá? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nas decisões de vocês, como administradores de empresa, administradores, gestores e gestoras contábeis, vocês vão se embasar em normas jurídicas. E para isso que nós vamos estudar as normas jurídicas. Para isso que nós estamos discutindo desde o começo da nossa disciplina o conceito de direito, tá? E o que é o direito? Para que serve o direito? Por que ele existe? Qual é a possibilidade e a discussão crítica sobre o direito que nós temos? O que nós pensamos sobre o direito e por que ele é importante para o administrador de empresa e para o gestor contábil, tá? Para isso que nós estamos discutindo desde o começo das nossas discussões, tá? Para isso que nós discutimos também, que é de fundamental importância, nós compreendermos que as nossas decisões de gestão, tanto de gestão que diz respeito à administração de empresas, como o gestor contábil, estão pautadas em normas jurídicas que têm uma origem, que têm uma fonte. Ela nasce de algum lugar. E ela nasce, evidentemente, de um contexto, de uma necessidade da sociedade, nós já vimos isso, de uma necessidade da sociedade, discutimos isso de forma bastante pontual, tá? Pessoal, estou fazendo uma revisão, tá? Discutimos isso de forma bastante pontual, que ela nasce de uma fonte, de um nascedor, logicamente, tá? E isso é a norma, a lei, propriamente dita. Aprofundando esse contexto sobre o nascedouro, a origem da norma jurídica, nós vimos que, na nossa análise crítica, nós vimos dois grandes doutrinadores, dois grandes autores, dois grandes estudiosos do direito, né? Que um deles é Michel Foucault, que eu gosto muito, tenho restrições a Michel Foucault, logicamente, não sou obrigado a aceitar na plenitude. Nunca aceitem na plenitude um conceito oposto. Pelo amor dos céus. Pelo amor dos céus. Tenham como premissa que nunca se deve aceitar como pleno um conceito posto, um conceito que nos apresenta, mas, digamos, como rumo, uma possibilidade para que vocês tenham a sua análise crítica. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver muitos modelos de gestão, pessoal da administração, muitos modelos de planejamento tributário, pessoal das ciências contábeis, apresentados por autores consagrados, gestão, que é Avenato, Peter Drucker, de planejamento tributário, aí nós temos uma série, Sabá, dentre outros. No entanto, para que vocês devem ter como norte, no entanto, vocês devem ter como base que terão que conhecer a organização e construir seus modelos de acordo com a realidade posta, de acordo com a cultura organizacional posta, de acordo com aquele momento de gestão. Por que eu vou dizendo isso? Porque vocês vão estudar
em breve, numa disciplina chamada Cultura Organizacional, e verificarão que eu já fui professor de ética e cultura organizacional, e vocês verificarão que a cultura organizacional é quase que ela orienta as políticas de gestão de uma empresa. E eu provo para vocês. E vocês sabem disso. Quem trabalha com várias empresas, ou quem trabalha com várias empresas que tem uma filial e matriz, tem uma matriz e várias filiais, se você tem uma matriz em determinado lugar do estado no Brasil, e uma matriz em outro estado da federação, tu tens aqui uma empresa que é o mesmo produto ou o mesmo serviço no Nordeste, e é o mesmo produto e o mesmo serviço no sul do país, as políticas de gestão, não estou falando de política pública, estou falando de política de gestão, certo? As ações de gestão serão de acordo com a cultura organizacional daquela região. Então, haverá uma diferenciação de acordo com a região, isso é cultura organizacional, e depende, logicamente, de não modificando o produto e o serviço. Então, dependerá, evidentemente, deste local, propriamente dito. E o que é interessante, doutor e doutora, é que as normas organizacionais, como nós vimos, elas são gerais, as normas jurídicas que são gerais, elas se aplicam a todas essas regiões. Olha que coisa interessante agora que nós estamos discutindo. Mesmo com uma cultura organizacional diferenciada de região para região, mas as normas jurídicas são as mesmas. Nós vimos isso nas características das normas jurídicas, a generalidade. A norma, ela abrange todas as regiões, está me entendendo? Então, o direito, ele se aplica de forma igual em todas as regiões. Muito interessante isso, né? Então, de fundamental importância essa nossa análise, por isso que nós estudamos as fontes do direito como um todo, fizemos essa análise crítica, analisamos dentro dessas relações de poder, estou revisando, pessoal, calma. Claro que uma revisão não pode ser igualzinho ao que eu gravei, né? Pelo amor dos céus. Não existe isso, eu não vou lembrar do que eu falei, mas é o mesmo contexto. Pelo amor dos céus. Né? Então, nós analisamos nessas relações de poder, dois grandes autores, logicamente, dois grandes pensadores do direito, Michel Foucault, numa análise social, né? Numa análise de que as relações sociais são fontes também do direito, né? Porque a partir daí surgem possivelmente normas. Tenho minhas análise crítica, minhas discussões, perfeitamente, eu tenho, vocês têm, logicamente, nós estamos aqui para pensar, tá? E vimos também algo bem frio, né? Que são as análises de Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito. Gosto também, sou crítico de Hans Kelsen, não gosto, não concordo na plenitude com Hans Kelsen, perfeitamente, é meu direito, o direito de vocês também não concordar com Hans Kelsen, logicamente, tá? Eu diria que, na minha análise jurídica, aí é minha análise pessoal, logicamente, que eu sou um legalista com tendências justnaturalistas, logicamente, um legalismo pautado em um possível positivismo de Hans Kelsen. O que é o positivismo de Hans Kelsen? A norma fazer ou não fazer implicará uma sanção, uma penalidade. Se você pratica um ato contrário a essa norma, haverá uma penalidade. Né? Então, norma, fazer ou não fazer, com uma possível penalidade, isso implica numa norma positiva escrita, tá? Eu sou crítico do positivismo, é uma análise pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos numa academia, nós estamos aqui para discutir, tá? Pelo amor dos céus. Tá? E, no entanto, nós temos Michel Foucault, numa análise social, que as normas jurídicas nascem do meio social. Eu até concordo em determinado ponto, quando a gente verifica que a origem da lei, nós vimos isso, uma das possíveis origens da lei, e nós discutimos isso com o Salatiel, com os colegas, eu lembro que o Salatiel questionou, eu creio que foi ele,
ou algum outro colega, desculpa, que a origem da lei, de onde surge a lei, né? Então ela surgiria como aspiração, como desejo, aspas, da sociedade, regular uma questão de sociedade, né? Então, eu até compreendo nessa profundidade na análise de Michel Foucault, dentro dessa perspectiva, né? Ou seja, dentro desse parâmetro, dentro dessa análise, dentro desse ponto, dentro dessa discussão, como surgindo do meio social para o geral, eu entendo perfeitamente dentro dessa análise, tá? Gosto de Michel Foucault, não gosto do radicalismo dele, não sou obrigado a gostar, nem vocês, logicamente, né? Mas são ideias interessantes dentro dessa análise, tá? Eu diria até que Michel Foucault leva para uma possível análise justnaturalista, que é o direito natural. O direito natural é que eu tenho direito à vida, à liberdade, isso independe de estar escrito, isto é natural, isto é intrínseco à minha pessoa, tá? Por isso que eu digo que eu sou um legalista, na minha análise, né, na minha perspectiva, eu sou um legalista, entendo que as normas devem ser cumpridas, numa flexibilização do positivismo, eu sou um legalista, com tendências justnaturalistas, no entanto, temos que ter bastante cautela nessas tendências justnaturalistas, que temos que ter um meio termo para que não tenhamos uma análise do direito natural que venha sobrepor a vários outros direitos, né? E quando a gente analisa dentro dessa perspectiva, o que nós estamos vendo, logicamente, pessoal, nós estamos fazendo uma análise de alto nível, pelo amor de Deus, uma análise crítica do direito, tá? E quando a gente analisa, logicamente, dentro dessa perspectiva do direito natural, ou seja, dentro dessa análise, desse ponto de vista do direito natural, direito à vida. Olha, vamos ser mais práticos. Direito à vida. Eu tenho direito à vida, tá? Então, direito natural. Aí você tem um direito positivo relacionado à vida. Vocês sabem qual é o direito positivo relacionado à vida? Vocês têm noção de qual é o direito positivo o direito positivo de Hans? Pronto, vou dar um exemplo aqui para vocês, clássico. Direito natural, eu tenho o direito à vida. A vida é intrínseca à minha pessoa, é minha. Não, em tese, a teoria justnaturalista diz que eu não preciso ter algo escrito dizendo que eu tenho direito à vida. No entanto, nós temos uma positivação dentro da teoria de Hans Kelsen, da teoria pura do direito, que positiva o direito à vida. Por incrível que pareça, pessoal. Vocês sabiam disso? Sabe onde é que está? No artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que diz que matar alguém implicará numa reclusão e uma penalidade altamente exacerbada. Quando o Código Penal Brasileiro diz que matar alguém é crime, é uma positivação, é você estar transcrevendo que o direito natural à vida está escrito. Então, nós temos um contraponto aí dentro desse contexto, tá bom? Então, são essas discussões do direito extremamente importantes. Professor, por que eu estou escutando isso? Por que eu estou escutando isso, professor? Estou fazendo administração de empresa, eu estou fazendo ciências contábeis. Por que eu estou pensando nisso? Você está pensando nisto exatamente na necessidade e na análise crítica que tu tens que ter quando tu analisar uma norma que repercute na tua empresa e as possibilidades de interpretação desta norma, que vão influenciar diretamente a tua organização. Professor, como assim? Seja mais claro, que eu não estou entendendo, professor. Você está analisando um direito. A tua empresa tem e aí eu vou incluir aí ciências contábeis e administração. A tua empresa tem um passivo maior do que um ativo. O que é que isso implica? Se a tua empresa tem um passivo maior do que um ativo, ciências contábeis, contadoria, isso implicará que você poderá requerer possivelmente a falência dessa empresa
ou uma recuperação judicial dessa empresa. Isso quer dizer que você deve mais do que você lucra em alto grau? Logicamente que você terá que fazer uma análise das normas jurídicas sobre as suas obrigações, tá? E aí a norma jurídica impõe a você, administrador de empresa, que você cumpra uma norma positiva que você deve pagar primeiramente numa decretação de falência da tua empresa os créditos trabalhistas. Os créditos trabalhistas deverão ser pagos novamente, em primeiro lugar. Ah, mas a minha funcionária tem um outro direito, etc. e tal, é um direito natural dela, etc. e tal. Não, os créditos trabalhistas vão ser pagos inicialmente porque é uma norma positivada, uma norma escrita, que está lá, evidentemente, no artigo 83 da Lei de Falência, salvo engano. Salvo engano, artigo 83, 80 e pouco, da Lei de Falência, tá bom? Inciso 1, acho que salvo engano, tá bom? Então, por isso que nós estamos tendo essa análise crítica, e é isso que nós analisamos nas fontes jurídicas, propriamente dito, dentro dessas relações de poder. E aí a gente analisou como interpretar essa norma, e nós vimos todas as possibilidades de interpretação dessa norma, logicamente, tá? E dentro dessa interpretação dessa norma, nós temos que ter como parâmetro e ter com bastante cautela a possibilidade de direitos que vocês poderão, ou melhor, serão constituídos dentro dessa perspectiva. E dentre desses direitos que a gente analisa, nós temos os chamados direitos adquiridos, tá? Esses direitos adquiridos, ou as suas negociatas no âmbito da gestão, que são os negócios jurídicos, ou mesmo essa relação trabalhista, as decisões judiciais. Ponto. Chegando nas nossas discussões de hoje, tá? De acordo com o nosso conteúdo programático, após nós termos discutido todos esses outros pontos, nós discutimos anteriormente, está lá gravado, as formas de interpretação da norma, declarativa, restritiva ou extensiva, em determinados contextos, e a vigência da norma, validade e eficácia, nós vamos rever agora, tá bom? Nós vimos isso na aula anterior, e também vimos nesta lei que introduz as normas do direito brasileiro, que trata destes pontos, vimos também alguns pontos voltados para a interpretação da norma, como eu disse, e das características da lei, que foi o que nós discutimos na aula anterior, tá? A gente chega nesse ponto que trata dos direitos adquiridos, tá? Esses direitos adquiridos, e o que são direitos adquiridos, tá? O que são direitos adquiridos, tá? Então, você está na sua empresa, gerindo a sua empresa, e você está nas ciências contábeis, no seu escritório de contabilidade, gerindo o seu escritório de contabilidade, e, logicamente, você firma um contrato com terceiros. Você firma um contrato com terceiros. Uma negociata relativa a um produto ou a um serviço, tá? Então, se você, como administrador de empresa, administradora de empresa, você como prestador de serviço, como gestor ou gestora contábil, se compromete em proporcionar a outra parte algum produto ou algum serviço que você deve disponibilizar para aquela parte, e você, evidentemente, você não cumpre, dentro dessa análise, a outra parte garante o direito de adquirir esse direito, de inserir esse direito no seu patrimônio e de cobrar de você a obrigação de o cumprimento desse direito, tá? Então, o direito adquirido é algo subjetivo que incorpora o patrimônio daquele titular,
tá? Logicamente que eu estou analisando na perspectiva. O que é uma perspectiva, pessoal? Uma perspectiva é algo comparativo, é dentro de uma possibilidade, dentro de um ponto, dentro de uma situação, dentro de um contexto. Isso é uma perspectiva, logicamente, né? Dentro de uma referência, dentro de um contexto, tá? Isto é uma perspectiva, tá? Então, nós estamos analisando dentro de um contexto, ou este exemplo, dentro do contexto da administração. Mas se a gente for adentrar em uma relação geral, nós podemos ter também como direito adquirido algo, logicamente, pelo próprio conceito, que incorpora ao seu patrimônio. Tudo que incorpora ao seu patrimônio é um direito adquirido, tá? Então, uma lei te proporcionou um direito. Este direito é um direito adquirido. Se outra lei modificar, não permitir mais isso, já está incorporado ao seu patrimônio, tá? Então, de fundamental importância. Vamos ser mais práticos. Você tem a lei te proporcionava, dentro de uma organização, que uma gratificação fosse incorporada ao seu salário. Se a lei, posteriormente, disser que não é mais possível essa incorporação desse direito ao seu salário, será a partir de então. Mas estes valores que estavam sobre, que você estava percebendo anteriores, eles serão incorporados, porque é um direito adquirido. E esse direito adquirido está previsto tanto na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, como também na Constituição de 88. Então, direito adquirido seria uma espécie de direito subjetivo, como diz aí, incorporado ao patrimônio do titular, mesmo que não esteja consumado, poderá ser exigido, ou seja, mesmo que não esteja concedido de livre e espontânea vontade, ele vai ser incorporado pelas vias judiciais, logicamente, né? Então, quaisquer alterações futuras deste direito adquirido não acontecerá para você, tá? Por quê? Porque ele incorpora ao seu patrimônio. Então, o direito adquirido é tudo aquilo que incorpora ao seu patrimônio, concedido por uma norma, que não poderá futuramente ser alterado por outra lei. Isso é de fundamental importância, essa discussão sobre o direito adquirido. Então, dentro dessa análise do direito adquirido, e, logicamente, vamos para um outro exemplo, para a gente consolidar o direito adquirido que me veio aqui agora. O direito do trabalhador de receber seus valores salariais de acordo, em função daquela falência que eu falei para vocês da empresa. Uma empresa administrada por uma pessoa X faliu, foi decretada a falência. A falência implica uma série de requisitos, implica que seu passivo é maior do que seu ativo, tá? É possível, logicamente, que seja requerido uma recuperação judicial. Existe uma lei específica que trata sobre isso. Nós vamos discutir quando a gente estiver falando de direito de empresa, tá bom? E aí os trabalhadores têm os seus direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas são direitos adquiridos dele. Não pode ser excluído, não pode ser modificado por leis posteriores, não pode, adquiriu, deverão estes direitos serem pagos. Então, estes são os direitos adquiridos, tá bom? No entanto, pessoal, quando vocês firmam um contrato, tá? Então, um contrato para vender ou para comprar um produto ou um serviço na sua empresa, ou mesmo um contrato de prestação de serviço do gestor contábil, e você formaliza esse contrato de acordo com as leis vigentes, né? Você formaliza esse contrato, firma, assina esse contrato, tá? Nós temos o que se denomina na legislação como algo que se consolidou, algo que foi firmado, algo que está dentro
das normas jurídicas, este é considerado um ato que será considerado juridicamente perfeito. Juridicamente perfeito. Por que ele é juridicamente perfeito? Porque ele foi realizado dentro das normas vigentes. Ele foi realizado dentro da lei que está em vigor. Então, quando você firma um contrato de direito privado para entregar um produto ou um serviço da sua empresa com terceiros, e aí vocês vão fazer isso quase que constantemente, né, na vida profissional, e consolidou todos esses requisitos, nós temos aí um ato que é perfeito, juridicamente perfeito. Então, é aquele já realizado de acordo com a lei, ao tempo que se efetuou, né? Então, todos os requisitos estão plenamente efetivados, né? Completos. Então, de fundamental importância esse ato jurídico perfeito, tá? E o direito adquirido, e logicamente que são três grandes institutos que possibilitam a chamada segurança jurídica, pessoal. Então, a segurança jurídica é extremamente importante, tá? Como nós estamos gravando, logicamente, né, presencialmente, a gente faria uma análise mais profunda de outros contextos, voltando para instituições do nosso país, que eu não concordo com certas decisões de algumas instâncias do Poder Judiciário de nosso país, que podem levar a uma insegurança jurídica. A insegurança jurídica, o que é uma insegurança jurídica, pessoal? Insegurança jurídica nada mais é do que você não ter a certeza do cumprimento desse ato jurídico perfeito, doutor. Você não ter a certeza de que um contrato será cumprido. Não ter a certeza que tu ganhaste uma licitação de 20 anos em um país e não ter a certeza que será cumprido durante os 20 anos. Não ter a certeza de que um determinado entendimento consolidado, jurídico, de gestão, ou não seja cumprido durante um determinado período. Então, não é aceitável num país uma insegurança jurídica. Insegurança jurídica implica instabilidade interna e, com certeza, recuo de investimentos estrangeiros, implica saída de recursos financeiros, logicamente, né? Pessoal que gosta do comércio exterior, certo? E isso é bastante preocupante, bastante preocupante. Não pode um poder judiciário de um país criar leis, pelo amor dos céus. Jesus. Não é aceitável que um poder judiciário de um país legisle, pelo amor dos céus. Eles não foram eleitos pelo povo. Só quem pode legislar, criar leis, porque as leis decorrem das relações da sociedade, do contexto social, numa análise Foucaultiana, perfeito, tudo bem, eu até concordo dentro desta análise, perfeito, tudo bem, mas não é possível que um judiciário, não é aceitável, dentro da nossa estrutura jurídica federativa do Estado Democrático de Direito, que um judiciário crie leis. Não é aceitável, pessoal. Só quem pode criar leis são os representantes do povo, tá? Conforme determina a nossa Constituição. Isso causa uma insegurança jurídica totalmente inaceitável e uma fragilidade do ato jurídico perfeito. Vocês já pensaram, dentro de uma análise de uma obrigação, ou melhor, desobrigação de pagar um percentual de um tributo, envolve administração de empresas, envolve gestor contábil, contador, de uma desobrigação pela lei, ou melhor, vou ser mais específico, e o pessoal de ciências contábeis, quando me pegar lá em
ou melhor, quando eu tiver com a nossa disciplina lá em direito tributário, e aí envolve administração e ciências contábeis, depois da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento, é possível, vou voltar, antes da constituição definitiva do crédito tributário, nós temos o fato gerador da obrigação tributária, que vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo. Calma, pessoal, ciências contábeis vai compreender muito bem isso. Nós temos a possibilidade do administrador, você administrador e você administradora de empresas, não pagar um determinado tributo, determinado imposto, por exemplo. Tá bom? Se ocorrer uma chamada exclusão do crédito tributário. E essa exclusão do crédito tributário ocorre por dois institutos que nós estudamos no direito tributário, a anistia e a isenção. Foi emitido pelo Congresso Nacional uma lei, somente por lei pode ter isenção tributária, uma lei dizendo que as empresas X do segmento Y terão isenção tributária no percentual Z. Aí vem um poder judiciário que desfaz isso aí. Por um entendimento outro qualquer. Suponhamos que essa lei foi criada dentro da legalidade, sem corromper direitos, digamos que esteja tudo dentro da legalidade, tá? Lei ilegal ou com divergências conflitantes com a Constituição Federal devem ser excluídas, expurgadas do ordenamento jurídico. Beleza, perfeito, concordo. Mas digamos que no nosso exemplo hipotético, que esta lei esteja dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Tá? Então, uma lei do poder do legislativo determinou dos representantes do nosso povo, depois de ouvido ou sentido numa visão Foucaultiana, os desejos e anseios da sociedade, então havia uma plausibilidade jurídica, tá? Entendeu por conceder a isenção tributária, envolve administração e ciências contábeis, para um determinado segmento, para uma determinada empresa X, de um determinado segmento Z, e um determinado tributo Y. E vem o Poder Judiciário e desfaz isso aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isto é insegurança jurídica. Nós temos aí possíveis afrontas ao direito adquirido, possíveis afrontas ao ato jurídico perfeito, tá? Então, dentro dessa nossa análise, nosso exemplo, temos que ter por base isso aí. Por isso, doutor e doutoras, é importante nós conhecermos as estruturas jurídicas. As estruturas jurídicas, tá? Para que nós tenhamos essa visão. Nossa discussão hoje é ato jurídico perfeito, direito adquirido, tá? E outra, nós temos que ter por premissa, por base, pessoal, por base que se tu consegues, tu, administrador de empresa, e aí nós vamos analisar muito, estudar muito isso, tá? Administrador e administradora de empresa, junto com o gestor e a gestora contábil, junto com o seu jurídico, o seu advogado, consegue vencer essa batalha nesse exemplo que eu dei para vocês, e consegue que o Poder Judiciário conceda esse direito para a tua empresa, né? E esse direito consolidado de não pagar esse tributo, porque houve uma exclusão, isenção, e passou o prazo legal para recorrer, o prazo legal de uma sentença judicial são 15 dias, então nós temos a chamada coisa julgada, depois de 15 dias, nós temos a coisa julgada e nós temos o chamado trânsito em julgado, ou seja, consolidou esse direito, tá?
Para nós termos um outro exemplo sobre esse contexto que nós estamos discutindo, doutor e doutora, tá? Vamos para um outro caso prático. Vamos para um outro caso prático para ficar claro. A sua empresa ou o seu escritório de contabilidade firmou um contrato bilateral ou multilateral, vamos ver, ou plurilateral, vamos ver mais à frente, tá? Com um terceiro, pode ter sido uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? Para entregar determinado produto ou determinado serviço, tá? Ou melhor, vamos colocar o contrário. Vocês, administradores de empresa, você, gestor contábil, contratou ou comprou um produto ou contratou um serviço de um terceiro. Por que é que eu inverti aí? Para que a vantagem seja para vocês no nosso exemplo. Tá? Comprou um produto, era necessário para a sua empresa, ou um serviço, prestação de serviço, ou administração, ou gestão contábil, tá? De um terceiro, pessoa física ou jurídica, contrato bilateral, 2 pessoas, ou multilateral, mais 2 pessoas, tá? E essa pessoa, e esse terceiro, pessoa jurídica ou pessoa jurídica, não entregou o produto ou o serviço. E aí? Esse terceiro não entregou esse produto ou esse serviço. E aí? Aí, nesse contexto, pessoal, vocês vão judicializar, ou seja, vão entrar com ação judicial contra esse terceiro, pessoa jurídica ou jurídica, contra essa pessoa, desse contrato. Para quê? Para que cumpra o contrato, certo? Para que cumpra o contrato, certo? Conforme eu já falei para vocês. O contrato deve ser cumprido, certo? Deve ser cumprido, como já falei para vocês. Depois das discussões judiciais, vocês ganharam. Você é administrador de empresa e você, gestor contábil, ganhou esse contrato, o cumprimento desse contrato, e passou-se, depois da sentença, 15 dias. Ou seja, consolidou o direito, você já tem direito adquirido, porque o ato jurídico perfeito está consolidado. Desta forma, nós temos uma coisa julgada e um trânsito em julgado. Ou seja, o terceiro que devia para vocês um produto ou serviço será obrigado a entregar a coisa ou prestar o serviço sob pena, e aí a gente usa um termo em direito, tá bom, pessoal? Em direito, que é sob pena de vara. Como assim? Sob pena de... antigamente, pessoal, nos primórdios, na era antiga, romana, etc e tal, quando você não cumpria uma determinada obrigação, você era obrigado a cumpri-la em função, devendo ser cumprido com uma vara de bambu, sendo batido na pessoa mesmo, sob vara. Olha que coisa interessante, né? Historicamente, tá? E, evidentemente, que neste nosso exemplo, retornando ao nosso exemplo, você, esse terceiro, seria obrigado a cumprir, tá? Então, dentro deste nosso exemplo, pessoal, nós temos aí consolidado o direito adquirido de se cumprir algo, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o trânsito julgado. Qual é o mote, o ponto central para ficar na nossa mente? Qual o ponto central para ficar na nossa mente? Você, administradora e administrador de empresa, você, gestor e gestora contábil. O ponto central dessa nossa discussão de hoje é o seguinte: tenha muito cuidado nas negociatas que tu realizas, tá bom? Tenha muito cuidado. Cumprir tudo dentro da legalidade, e se tu firma um contrato, entregue a coisa ou o serviço que tu tá colocando no mercado, tá? Se você compra algo de alguém, tu tens que ter em mente que também tu tens a observação de que este outro terceiro terá que cumprir isso que tu comprou, tá? Desde que sejam empresas legais, logicamente. Por quê? Olha que coisa interessante. Nós temos por trás aí direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos, e se você entrar na justiça,
possíveis coisas julgadas e trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum recurso para lugar nenhum, nem para Deus, nem Deus salvará nesse caso. Quer dizer, só Deus, né? Eu volto atrás, só Deus salvará nesse caso, né? Mas, que pode tudo. Mas recursos do homem terrestre não poderá mais, tá? Transitou em julgado, tá? Então, tu ficas atento, doutor e doutora aí, que tem essas situações. Quando tu firmas um contrato, tenhamos muito cuidado. E outra, quando tu firmas um contrato com um terceiro e tu não cumpre a tua empresa, além de estar por trás todos esses institutos jurídicos que poderão ser consolidados através de vários processos judiciais, nós temos por trás, dependendo do produto ou do serviço, nós temos por trás aí o chamado direito do consumidor, que nós vamos ver mais à frente. E mais ainda, pessoal, e mais ainda. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aí. Uma pessoa que está devendo para você na sua empresa, porque comprou um determinado produto, um determinado serviço, você então resolveu negativar no SPC Serasa essa pessoa. Olha que coisa interessante, tá? Você vende um produto na sua empresa e essa pessoa, o seu setor financeiro informou que ela estava devendo, tá? E você, então, determinou a chamada negativação no SPC. Tenham muito cuidado na negativação no SPC, pessoal. Tenham muito cuidado na negativação no SPC, pelo amor de Deus. Eu sou especialista nessa área. Tenham muito cuidado com negativação no SPC, tá? Porque, digamos que nesse nosso exemplo hipotético, a pessoa não estava devendo a você. Se você negativar uma pessoa que não estava te devendo de fato, se prepare aí, que se for no estado do Ceará, tu vai pagar de 3 a 4 mil de indenização por danos morais, mas se for no estado do Pernambuco, que eu advogo lá, será de 8 a 10 mil, tá bom? Por que isso ocorre? Porque as justiças estaduais são independentes e dependem do entendimento dos seus juízes, tá bom? Justiça estadual são independentes, justiça federal tem um entendimento federal de toda a nação, tá? Então, tenhamos muito cuidado com negativação no SPC, porque você afronta possíveis direitos adquiridos, você afronta possíveis atos jurídicos perfeitos e você afronta, dentro de uma ação judicial, não é que afronta, poderá ter alguma coisa julgada ou algum trânsito em julgado, tá? Nós vamos ver com maiores detalhes, pessoal, quando a gente estiver vendo direito do consumidor, nós vamos ver todas essas particularidades voltadas para o direito do consumidor e suas repercussões, logicamente, no âmbito da relação que nós chamamos de relação de consumo, tá, pessoal? Relação de consumo, tá? Gostaria de trazer para vocês também, pessoal, deixa eu ver a hora, beleza. Uma outra discussão, ou melhor, digamos que seja uma pequena aporte, resumo do que nós discutimos, tá? Sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Isso tudo aqui, pessoal, que eu estou passando para vocês, está lá no Unileão Digital, tá? Então, nós temos que ter essas noções gerais, essa lei de introdução, isso é uma revisãozão, pessoal. Lei de introdução às normas de direito brasileiro, que é uma lei que está aí por esse decreto 4657, né? É um conjunto de normas sobre o direito brasileiro, né? Ele trata de um chamado sobredireito, porque nós temos normas tanto de direito internacional como de direito interno. Ele é aplicado a todos os ramos do direito, direito empresarial, tudo, certo? Então, de fundamental importância.
Sobre essa questão das vigências, da vigência e eficácia da norma, nós temos que ver que, e analisamos dentro desse contexto, né, quando a gente analisou a vigência e eficácia da norma, ela é vigente porque está dentro de um conjunto normativo, ela é eficaz porque tem um resultado positivo, e ela tem uma validade, porque ela tem uma origem legal que foi criada, foi isso que eu falei para vocês, né, de forma bastante contundente, né? Mas nós temos que ter também em mente sobre a obrigatoriedade das leis, tá? Então, ninguém pode recusar de cumprir a lei, alegando que não a conheça. Isso está lá no artigo 3º dessa lei, que exatamente trata da publicação também da norma, tá? Ninguém pode alegar o desconhecimento de uma lei. Ninguém, absolutamente, no nosso país, pode alegar o desconhecimento de uma lei. Por que nós não podemos alegar o desconhecimento de uma lei? Nós não podemos alegar o desconhecimento de uma lei porque nós estamos, evidentemente, num chamado Estado de Direito, nós estamos submetidos a uma Constituição Federal, a todo um conjunto normativo, estamos numa federação, tá? E depois que uma lei é criada e ela é publicada no Diário Oficial do município, do Estado ou da União, ninguém pode alegar o desconhecimento dela, tá? Eu não vou cumprir porque não conhecia. Isso não existe. Isso não existe, tá? Depois de publicada, ela tem um efeito para todos, é o que nós chamamos o chamado efeito erga omnes para todos, em função disso. Então, você na administração de empresa, você nas ciências contábeis, não tem como alegar que não vai cumprir uma norma tributária, trabalhista ou do direito de empresas, dizendo que não conhecia. Isso não existe. Isso não existe de jeito nenhum, tá? E fechando aqui as nossas discussões desse conteúdo, a gente parte para uma chamada norma, ou melhor, uma possibilidade jurídica que, repito, não é possível no nosso ordenamento jurídico, conforme está previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas vocês vão ouvir falar desta palavrinha, que a princípio parece ser complexa, mas não é a chamada repristinação. Olha que palavra diferente, né? A repristinação. Então, esse fenômeno, né, que, conforme é denominado, ele ocorre quando uma lei é revogada por outra, certo? Posterior. Então, a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei. Isso fará com que a primeira lei tenha sua eficácia restabelecida. Deixa eu explicar para vocês. O que é a repristinação? O que é a repristinação? Vou voltar aqui para a gente explicar melhor o que é a repristinação, tá? A repristinação é o seguinte: nós temos uma lei que diz um direito, lei A. Aí surgiu uma lei B. Essa lei B revogou, ou seja, cancelou, anulou, deixou de ter validade essa lei A. Beleza, perfeito. Aí surgiu uma terceira lei, a lei C. Certo? A lei C revogou, deixou de ter validade, disse que não vale mais esta lei B. Esta lei B. Preste atenção. Nós temos uma lei A, surgiu uma lei B. Essa lei B disse o seguinte: esta lei A, que trata de determinado direito, não vale mais. A lei B disse que os direitos da lei A não valem mais. Aí o que aconteceu? Surgiu uma lei C. A lei C disse o seguinte, que a lei B não vale mais. Então, nós temos uma lei C que disse que a lei B não vale mais,
quando antes a lei B disse que a lei A não vale mais. Preste atenção, vou repetir. Nós temos uma lei A que concedeu um direito às empresas a realizar determinada... aí vou envolver contabilidade, tá bom? Uma lei A disse que as empresas iriam recolher um tributo por um percentual menos X. Aí surgiu uma lei B dizendo o seguinte: não é mais válida essa lei A, ou seja, não pode, a empresa deixa de, a empresa vai ter que recolher esse X. Beleza, revogou essa. Aí surgiu uma lei C dizendo o seguinte: não, a lei B é que não vale mais. O que é o Instituto da Repristinação? Repristinação é o seguinte: se essa lei C disse que a lei B não vale mais, então voltaria a valer a lei A. Isto é o Instituto da Repristinação. Isto é o Instituto da Repristinação. Tá? Eu vou repetir. Nós temos uma lei A, isso cai em concurso, viu, pessoal? E o pessoal que vai fazer exame de suficiência para ter o registro no Conselho Regional Conselho Nacional e Regional de Contabilidade vai ver isso. O que é a repristinação? Vou repetir. Nós temos uma lei A, seja sobre qualquer direito. Aí veio uma lei B que disse o seguinte: não, a lei A não vale mais, sumiu, vale essa agora. Ou dizendo um novo direito, ou seja lá o que for, ou modificando esse, não seja o que for. Aí o que aconteceu? Surgiu uma lei C. A lei C diz o seguinte: opa, essa lei B aqui está revogada, ela não vale mais. Não vale mais. A lei B sumiu. Essa lei C só disse isso, sumiu essa lei B. O que é o Instituto da Repristinação? Se a lei C excluiu a lei B, então, que teria excluído a lei A, se a lei B não existe mais, passou então a valer a lei A novamente. Esse é um instituto chamado repristinação. O que é que acontece? Esse Instituto da Repristinação não existe no direito brasileiro. Mas tem que estar previsto na nossa legislação que ele não existe. Preste atenção, pessoal. Esse instituto da chamada repristinação não vale no direito brasileiro. Se não vale, como é que ficaria? Se nós temos uma lei A, uma lei B, que disse que essa lei A não vale mais, e surgiu uma lei C, excluindo a lei B, a lei A só volta ao mundo jurídico, só volta a valer se tiver uma norma na lei C ou em outras dizendo que ela volta a valer. Se não tiver isso dizendo que ela volta a valer, acabou a lei A e a lei B, só existe a lei C. Tá? Este é o Instituto da Repristinação no direito brasileiro, que existe em outros países, certo? Também existem, com algumas modificações, logicamente, porque depende da legislação, mas no direito brasileiro não existe. Por que é que ele teve que ser expresso dizendo que não vale no direito brasileiro? Porque poderia dar margem àquela interpretação que eu disse para vocês do Poder Judiciário. O Poder Judiciário poderia entender que, se a B não existe mais e a C... Se a C disse que a B não existe mais, então subtende-se subjetivamente que a lei A voltaria a valer.
mas isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Isso tem uma repercussão grande, pessoal, nas empresas e nas ciências contábeis, dentro dessa análise que eu fiz para vocês, tá? Dentro dessa análise de direito de empresa, como de direitos tributários ou de algum contexto de direito contábil, tá bom? Então, extremamente importantes, são institutos jurídicos, certo? Bases para que a gente possa compreender, logicamente, o nosso ordenamento jurídico. Então, só mostrando aqui para reafirmar sobre esse instituto da repristinação, o que aqui está expresso, né? Então, eu apresentei para vocês, está mostrando aí agora, espera ainda. Beleza, aqui diz que vocês estão vendo, pronto. Então, fenômeno que ocorre quando uma lei é revogada por outra, e posteriormente, a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei. Fenômeno que ocorre quando uma lei A é revogada por uma lei B e, posteriormente, a própria lei B é revogada por uma lei C. Isso fará com que a lei A volte a ser válida. É isso que está dizendo aí. Olha só como é. A gente lê e não compreende. Olha só, pessoal. Fenômeno que ocorre quando uma lei é revogada por outra. Geralmente, a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei. Isso fará com que a primeira lei tenha uma eficácia restabelecida. Vou ser mais claro. O que é a repristinação? Fenômeno que ocorre quando uma lei A é revogada por uma lei posterior B, certo? E, posteriormente, a própria lei B é revogada pela lei C, terceira lei. Isso fará com que a lei A, primeira lei, tenha sua eficácia, sua validade restabelecida. É isso que está dizendo aí. Se a gente for ler assim rapidamente, nós não entendemos. Mas é isso que ocorre, né? A repristinação pode ser compreendida como uma restauração, ou seja, uma forma de se voltar a uma passada estrutura, situação jurídica. É uma exceção e só é possível quando houver uma previsão legal. Ou seja, tinha que a lei C prever que a lei A vai voltar a valer, certo? Então, de fundamental importância, certo? Então, não é possível no nosso ordenamento jurídico, é caso de inconstitucionalidade, então é isso que vigora na nossa legislação, pessoal. Legislação, certo? Perguntas, discussões? Pessoal, nós discutimos aí, desde a aula anterior, a lei de introdução, certo? E a lei de introdução às normas de direito brasileiro, elas estão aqui. É a lei, Decreto-Lei 4657. Vou mostrar aqui para vocês, está lá no Unileão Digital, tá? Está lá no Unileão Digital. Está aqui, esta é a lei. O Decreto-Lei 4657, está aparecendo aí para vocês, que ele trata exatamente de tudo isso, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá? Então, ele trata, depois faça uma leitura, porque nós não vamos ler aqui, lógico, né? E quaisquer dúvidas a gente vai discutindo depois, posteriormente, tá? Ele trata de todas as normas, tanto da validade, vigência e eficácia, trata da repristinação, trata, tem alguns pontos voltados para o direito internacional, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, então, a lei do país em que
domiciliar da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, a capacidade e o direito de família. E aí ele diz assim, ó, no parágrafo 5º, por exemplo, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, seu esposo ou esposa, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens. Então, ele trata de uma relação de direito internacional entre duas pessoas, um estrangeiro e um brasileiro, ou vice-versa. Então, ele trata do divórcio também, tá? Ah, professor, mas qual a repercussão isso na empresa ou na ciências contábeis? Ah, você pode ter um estrangeiro, ou você pode ter um estrangeiro como sócio, então tem toda uma repercussão patrimonial em volta disso, ou seja, de patrimônio, de direitos e deveres. Então, há sim uma repercussão dentro desse contexto quando a gente analisa essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? E também tem uma norma, pessoal, que está lá, depois vocês farão uma leitura, que ela trata da técnica legislativa, ou seja, ela dispõe sobre como elaborar uma lei, tá? Essa é uma lei complementar de 98, e também está lá no Unileão Digital, isso é público, logicamente, isso foi da Casa Civil, da Presidência da República, que trata da técnica legislativa. O que é a técnica legislativa? Como se elabora uma lei, certo? Como se dá a redação de uma lei, de uma norma, artigos, parágrafos, inciso, tá bom? Então, se vocês observarem a lei, ela se divide em livros, títulos, capítulos, títulos, subtítulos, capítulos, artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Então, esta é a divisão da lei que a gente vê no nosso ordenamento jurídico. Pessoal, perguntas, discussões? A nossa discussão de hoje foi bem técnica, né? Bem técnica sobre... Sim, professor, ficou bem claro hoje. Bem técnica sobre o nosso direito. E é isso aí, pessoal. Tranquilo, 21h36. Podemos encerrar por aqui hoje, beleza? Tranquilo? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí. Senão a gente vai se falando, tá bom, pessoal? Na próxima aula nós vamos discutir sobre... Nós vamos entrar na próxima aula em direito empresarial. Aí vocês vão ficar bem mais tranquilos que a gente sai dessa parte mais teórica. Tá bom, pessoal? Boa noite. Qualquer coisa, vamos se falando. Valeu. Tá bom? Boa noite, professor. Abração. Boa noite, professor. Boa noite, caríssimos.